Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Ruby. Essa aula vai cobrir o tema variáveis e constantes, vai ser dividida em duas partes. Eu gostaria de já começar pedindo perdão a vocês, porque na primeira aula eu não tinha explicado como instalar e configurar o Ruby, mas se vocês seguiram os links, certamente chegaram a páginas detalhadas sobre como instalar e configurar o Ruby, tanto no Windows, no Linux, quanto no Macintosh. Ok, o objetivo principal dessa aula é falar sobre tipos de variáveis, locais, globais, variáveis de instância de classe e variáveis de classe, incluindo constantes. Se você já instalou o Ruby na sua máquina e estiver usando o Windows, abra seu prompt de comando. Eu vou abrir aqui o terminal porque eu estou no Ubuntu e digite o comando irb. Ok, o irb, o que quer dizer irb? Irb quer dizer Interactive Ruby, ou seja, Ruby interativo. A princípio ele foi desenhado para criação e execução de programas pequenos no Ruby. É mais usado para testes, mas vocês vão gostar. A princípio você tem aqui informações de que linha você está digitando no programa e a profundidade em que você se encontra no programa. E ele vai servir também de alerta. Por exemplo, eu estou abrindo aqui uma string, digitando o nome Paulo. Ao pressionar Enter, ele mostra que você deve fechar essa string. Ok. O que eu tenho a dizer sobre variáveis? Como eu tinha dito antes, variáveis são referências a objetos, porque em Ruby tudo é um objeto. Por exemplo, numa linguagem de programação qualquer, esse número 1, se fosse atribuído a uma variável, seria simplesmente um tipo de dado. Aqui em Ruby, esse número 1 já é um objeto. Na verdade, ele é uma instância da classe fixNum. Como eu posso comprovar isso? Utilizando o método class. Como ele é um objeto, ele herda, obviamente, seus métodos. E aparece fixNum. Ou, quem sabe, 5.8.class. Vai me retornar um tipo float. Ok. Sobre objetos, eu tenho uma coisa a falar. Eu preciso mostrar a vocês aqui um diagrama. Esse diagrama não cobre todos os objetos, nem todas as classes, mas vão ajudar muito na compreensão. O principal objeto é o object, ele pertence ao kernel da linguagem e ele vai gerar também suas subclasses. New class, true class, false class, todas elas são do tipo booleano, numeric, time, date. Mas observe essa numeric, ela também tem subclasse 5, na verdade. Utilizaremos integer e float. Complex, rational e big decimal veremos mais na frente. A classe integer, ela tem subclasses do tipo fixNum e bignum. Ou seja, o Ruby tem uma gama enorme de classes geradas só a partir da classe superclasse objeto. Ok, voltando ao programa. Uma variável local é simplesmente uma variável qualquer que você coloque no programa, de escopo simples e com certeza de mais rápido acesso. A variável, vou passar o valor 1, o objeto 1 para a variável, ok. Verificar sua classe, fixNum, e verificar também, como é um objeto, você também pode procurar o ID dele, a identificação do objeto. A identificação dele é 3. Eu vou passar para o mesmo V, 5.8, checar sua classe e checar seu ID. Observem que o ID que tinha antes a variável V é diferente em relação ao novo objeto que ela está sendo referenciado, que no caso é o 5.8 da classe float. Passar também para esse mesmo V um array vazio, checar sua classe, óbvio, é da classe array, e seu ID, que também é diferente em relação a todos os outros. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando inúmeros objetos aqui em Ruby. E também estou provando para vocês o que eu tinha falado na passada sobre duck typing. Não é? Se parecer com um fixNum, vai ser fixNum. Se parecer com um array, vai ser um array. Se parecer com hash, vai ser um hash. Ok? Com certeza também ele tem um ID diferente. Ok. Sobre variáveis locais, tem umas coisinhas que eu posso falar também. Embora o Ruby tenha duck typing, vou passar aqui o valor
para ver de 3 e fazer uma string aqui com o nome Paulo. Eu posso usar o método puts. Em Ruby tem duas formas de você escrever. Você tem print, que o PHP utiliza, o C também utiliza, também no Python, para escrever o valor de uma variável ou de uma expressão. Mas tem um problema com o print. O print ele vai escrever tudo na mesma linha. O print vai forçar você a utilizar o famoso /n para criar uma linha. O método puts ele já vai vir com a quebra de linha. Depois de escrever o resultado, ele vai quebrar a linha. Vou colocar aqui puts string mais valor. Vai gerar um erro. Can't convert fixed num into string, ou seja, não pode ser convertido um fixed num para string. O que eu estou querendo provar com isso é que, embora o Ruby, a linguagem Ruby utilize duck typing, ela é fortemente tirada. Tem coisas que não tem condições de você fazer mesmo. Você não vai pegar um fixed num e transformar em string. Mas por curiosidade, dá para fazer isso aqui. Digamos que eu queira escrever o valor de string, ou seja, Paulo, 3 vezes. Já tem uma variável v com esse valor 3. Eu vou pegar a string e simplesmente multiplicar por 3, ou a string multiplicado pelo valor v. E aí eu vou ter Paulo escrito 3 vezes. Ele retornou um new aqui no final. Todo fim de programa, ou todo fim de classe, todo fim de método que você digitar no IRB vai retornar um new. New seria a mesma coisa que um nulo em outras linguagens de programação. Então, sobre variáveis locais é só isso. Próximo passo falaremos sobre os outros tipos de variáveis e constantes.